Senador Cajuru. Várias vezes, inclusive eu que estou desde o começo da sessão, como sempre. Não é possível que a senadora Simone Tebet, que pediu a palavra, não tenha direito. Vou passar agora. Senadora Simone. Senhor presidente, eu acho que já perdeu o objeto a minha fala. E eu acho que também, inclusive por conta do barulho, pouca gente vai me dar ouvido, mas eu vou falar assim mesmo, senhor presidente. Deixa eu pedir aqui, só um minuto. Peço... Eu queria pedir atenção aqui, a senadora Simone, por gentileza, muita conversa paralela aí, nós temos o senador na tribuna. Eu peço vênia aqui aos colegas que podem se sentir ofendidos com a minha fala, mas eu não posso ouvir certas coisas e ficar calada. Eu sou disciplinada e vou falar apenas sobre audiência pública. Todos sabem do meu compromisso com a responsabilidade fiscal. E não acho que responsabilidade fiscal e social são coisas distintas. Elas andam juntas e são necessárias. Mas aqui o que nós estamos falando apenas é de forma. Se nós vamos protelar ou não uma votação tão importante quanto esta, tentando uma audiência pública e, com isso, correndo o risco de chegar semana que vem, votarmos, ir para a Câmara fazer as alterações às vésperas do Natal e esse projeto voltar para cá em pleno recesso parlamentar. Então, com muito respeito, eu quero me dirigir a alguns colegas. Eu lamento alguém dizer que é a favor de R$600, mas não em relação a R$150 por criança, porque aposentado ganha menos. Nivelar por baixo, num país que tem 46% de crianças passando fome, 46% das nossas crianças brasileiras, estão na linha da pobreza no Brasil. Eu quero dizer que se for para nivelar para o baixo, então vamos nivelar o nosso salário. Alguém que ganha R$30 mil, dizer que não tem condições de garantir R$150, acho injusto, garantir R$150 para as crianças, isso estava no meu programa de governo. Perdi a eleição, mas 5 milhões de brasileiros votaram em mim. Então somem esses 5 milhões aos brasileiros que votaram no Lula. São essas pessoas que votaram este programa de governo. Com isso eu não estou dizendo, senador Alexandre Silveira, que vamos votar 175 bilhões. Não é disso que se trata neste momento. É neste momento dar oportunidade de cidadania para milhões de brasileiros. Se eu vou votar 120, se eu vou votar 140, ou se eu vou votar a PEC do senador Tasso, é uma outra questão. Aqui é garantir o direito de votação este ano, sim. E eu fui eleita e tenho mandato até dia 2 de fevereiro. Portanto, qualquer projeto que entre nesta casa, eu tenho o direito, como qualquer parlamentar, de votar. Eu peço desculpas pela vênia, mas eu andei o país. Todos nós andamos o Brasil. Nós sabemos que ou fruto da pandemia, senador Jacques, ou fruto de incompetência, ou fruto de omissão, ou fruto de insensibilidade de governo, não interessa, a crise está aí. E ela não é só do Bolsa Família. Eu estou no grupo da transição. Só do Bolsa Família são 175, mas temos 2 bilhões do gás. Se nós não abrirmos um crédito de 3 bi por SUAS, não vai ter dinheiro para os municípios garantirem os CRAS na assistência social dos mais de 5.500 municípios. Isso só no Ministério da Cidadania. Nós estamos falando de farmácia popular, nós estamos falando das universidades, nós estamos falando do CAPES, nós estamos falando de centros de pesquisas totalmente paralisados. Repito, fruto da pandemia, fruto da incompetência, fruto da indiferença, fruto da má vontade, da má gestão, eu não sei, mas essa é a realidade dos fatos e cabe a nós, numa construção da cidadania, nos juntar e resolver o problema. Por isso é que eu peço encarecidamente aos colegas, independente do nosso voto de mérito, que é uma outra questão, que nós não aprovemos essa audiência pública. Podemos estar enterrando esse projeto, tendo que fazer com que o futuro presidente tenha que abrir crédito extraordinário apenas para o Auxílio Brasil. E eu já vou antecipar, já antecipei, não é apenas do Auxílio Brasil que nós estamos falando. Os cofres têm dinheiro, não tem teto por uma parte significativa de políticas públicas essenciais para o Brasil. O projeto Minha Casa Minha Vida, para faixa 1, a quem ganha até um salário mínimo e meio, não constrói uma única casa para quem precisa há pelo menos 2 ou 3 anos. É disso que se trata. Portanto, repito, nós estamos aqui na forma, dizendo que nós precisamos rejeitar a audiência pública e no mérito, com responsabilidade, com
destaques que vão ser feitos por esta bancada, discutirmos com toda tranquilidade, número por número, qual é o valor que nós vamos realmente retirar do teto de gastos. Senador Jacques Wagner, eu encerro apenas, só para dizer que Vossa Excelência falou assim, eu sei que nós estamos aqui fazendo alguma coisa apressada. Nós não estamos apressados, não. Nós estamos atrasados numa dívida com milhões e milhões de crianças nesse país. Senhor presidente, eu estou inscrito aqui para falar sobre audiência pública. Eu sou um dos autores. É verdade. Eu peço, por gentileza... Com a palavra, Vossa Excelência. Eu lhe agradeço demais, agradeço a todos os colegas aí a oportunidade desse debate. Eu acredito profundamente que essa audiência pública vai esclarecer. Ela vai efetivamente trazer aqui ao Senado Federal o que precisa. Luz, repercussão dos impactos de uma votação importante que nós vamos fazer, senador Marcelo Castro. Importante. E eu quero aqui replicar o que falou o senador Oriovisto. Essa questão social, do custo social, para R$600, a manutenção dos R$600, é um dever moral nosso. Moral. Nós conseguimos manter, isso aí ninguém tem dúvida. Agora, essa audiência pública, com todo respeito a quem pensa diferente, não é, pelo menos eu, como um dos autores, não fiz de forma para protelar. Muito pelo contrário, a gente pode fazer essa audiência pública amanhã, depois da manhã, sábado, se for, domingo, para votar segunda. Isso não vai atrapalhar, mas vai mostrar para todos nós e para a sociedade brasileira que nós não estamos assodados, que nós não estamos tratorando um assunto que vai repercutir na vida das pessoas. Colocação que foi feita por alguns colegas aqui, inclusive, do endividamento público, da questão dos juros aumentando, da inflação, é real o que pode acontecer. O senador Tasso Gereissati falou do juro de 9%. Isso aí a gente vai estar dando com a mão e tirando com a outra. Precisamos de um mínimo de racionalidade. E tudo que a gente faz aqui, pelo menos as decisões mais importantes que nós temos nessa casa, tem pelo menos, senador Veneziano Vital do Rego, uma audiência pública. Uma audiência pública é o que a gente está pedindo. Será que é pedir demais uma audiência pública para que a gente possa ouvir os dois lados? Aí chama, tem uns nomes aqui, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, Alessandro Aurélio Caldeira, que é da CEMAG, o senhor Daniel Veloso, diretor da Instituição Fiscal Independente, o senhor Braulio Borges, economista sênior da Fundação Getúlio Vargas, o senhor Eric Alencar Figueiredo, presidente do Instituto Senador Pesquisa Girão, o povo tá com Econômica fome, Aplicada. Girão, não tem tempo para isso. O senhor Júlio Menezes da Silva, secretário especial do Tesouro. O senhor Paulo Fontoura Vale, secretário do Tesouro Nacional. E podemos chamar também outros economistas, o senhor Eduardo Moreira, que eu já tive aqui, o senador Paulo Paim uma vez chamou na Comissão de Direitos Humanos para fazer exposição. Eduardo Moreira, era bom que viesse aqui também, ouvir os dois lados. O que a gente quer é isso, para ter um julgamento mais definido, mais claro, para a gente poder votar. É só isso que eu gostaria de pedir aos colegas, que a gente possa deliberar sobre essa audiência pública, senador Davi Alcolumbre. O senhor marca amanhã. Marca amanhã, não tem problema. Eu acho que quem não puder se deslocar a Brasília para participar, participa virtualmente, participa de forma remota. Agora, a gente não pode excluir um debate de tamanha profundidade que vai gerar impactos nessa PEC. Se a PEC é do Lula, se não é, isso não interessa. O importante é a gente ter racionalidade com relação a isso. Então, eu agradeço a oportunidade, senador Davi Alcolumbre, e peço aos colegas que apoiem essa discussão aprofundada de um assunto que impactará na vida de toda a sociedade. Muito obrigado. Como nós estamos em processo já de discussão da matéria, e como a gente já atingiu o número de senadores, eu vou encerrar a votação e solicitar à secretaria que proclame o resultado.
Votaram sim ao requerimento de audiência pública 10 senadores, votaram não, 16 senadores, está rejeitado o requerimento de audiência pública. Continuamos em discussão da matéria. Viva o Nordeste brasileiro. Minha vez. Presidente, Continuamos. Só uma questão de ordem. Ainda não consta o relatório com as alterações, senhor relator. Ainda não está aqui o texto com Continuamos em discussão da matéria. Senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,